Vês este que, saindo da cilada, dá sobre o rei que cerca a vila forte? Já o rei tem preso e a vila descercada, ilustre feito, digno de uma vorte. Vê-lo cá vai pintando nesta armada, no mar também aos mouros dando a morte, tomando-lhe as galés, levando a glória da primeira marítima vitória. É Dom Foz Roupinho, que na terra e no mar resplandece juntamente, com o fogo que acendeu junto da serra de Abila, nas galés da maura gente. Olha como, em tão justa e santa guerra, de acabar pelejando está contente. Das mãos dos mouros entra a felice alma, triunfando nos céus com justa palma. Não vês um ajuntamento de estrangeiro trajo sair da grande armada nova, que ajuda a combater do rei primeiro Lisboa, de si dando santa prova? Olha Henrique, famoso cavaleiro, a palma lhe nasce junto à cova. Por eles mostra Deus milagre visto, germanos são os mártires de Cristo. Um sacerdote vê brandindo a espada contra Ronches, que toma, por vingança de Leiria, que antes foi tomada, por quem por má fé mete em resta lança. É Teotônio, prior, mas vê cercada Santarém, e verás a segurança da figura nos muros, que primeira, subindo ergueu das quinas a bandeira. Vê-lo cá, donde Sancho desbarata os mouros de Vandália em fera guerra. Os inimigos rompendo, o alferes mata, e o espálico pendão derriba em terra. Meimones é, que em si o valor de retrata, que o sepulcro do pai que os ossos serra. Digno destas bandeiras, pois sem falta a contrária derriba e a sua exalta. Olha aquele que desce pela lança, com as duas cabeças dos vigias, onde a cilada esconde, com que alcança a cidade por manhas e ousadias. Ela por armas toma a semelhança do cavaleiro que as cabeças frias na mão levava, feito nunca feito, Giraldo sem pavor é o forte peito. Não vês um castelhano, que agravado de Afonso nono rei, pelo antigo ódio dos de Lara, com os muros é deitado, de Portugal fazendo-se inimigo? Abrantes vila tomam, acompanhado dos duros infiéis que traz consigo. Mas vê um português que com pouca gente o desbarata e o prende ousadamente. Martim Lopes se chama o cavaleiro, que destes levar pode a palma de louro, a palma e o louro. Mas olha um eclesiástico guerreiro, que em lança de aço torna o pago de ouro. Vê-lo entre os duvidosos tão inteiro, em não negar batalha ao bravo mouro. Olha o sinal que no céu lhe aparece, com que nos poucos seus esforços crescem. Vês? Vão os reis de Córdoba e Sevilha, rotos, com os outros dous, e não de espaço. Rotos, mas antres mortos, maravilha feita de Deus, que não de humano braço. Vês? Já a vila de Alcáceres se humilha, sem lhe valer defesa ou muro de aço. A Dom Mateus, bispo de Lisboa, que a coroa de palma lhe coroa. Olha um mestre que desce de Castela, português de nação, como conquista a terra dos Algarves, e janela não acha quem por armas lhe resista. Com manha, esforço e benigna estrela, vilas, castelos toma a escala vista. Vês Távila, tomada aos moradores, em vingança dos 7 caçadores? Vês, com bélica astúcia ao moro ganha, Silves, que ele ganhou com força ingente. É Dom Paiol Correia, cuja manha é grande esforço faz inveja a gente. Mas não passes os 3, que em França e Espanha se fazem conhecer perpetuamente em desafios, justas e torneios, nelas deixando públicos troféus. Vê-los, com o nome vem de aventureiros, a Castela, onde o preço só os levaram dos jogos de Belona verdadeiros, que com dano de alguns se exercitaram. Vê os mortos sobejos cavaleiros, que o principal dos 3 desafiaram, que Gonçalo Ribeiro se nomeia, que não pôde temer a lei leteia. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do oitavo canto dos Lusíadas, onde a gente vê que o Paulo da Gama, irmão do Vasco da Gama, continua explicando as pinturas dos ilustres guerreiros portugueses para o ministro indiano, que é o ministro Catual. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez a gente leu aqui da 16ª estrofe até a 27ª estrofe aqui do oitavo canto, ou seja, a estrofe 16 até a 27, onde a gente vê que Paulo da Gama está mostrando ali bandeiras onde estão pintadas grandes batalhas, grandes guerreiros da história de Portugal. Né? Nesse caso ele está mostrando ali para o ministro indiano Catual, que veio até as naus portuguesas para conhecer um pouco mais os portugueses. Mas antes de estar aqui lendo isso aqui de novo, vamos contextualizar um pouco a nossa leitura, né? Vamos resumir um pouquinho o que a gente já leu até aqui na obra do Camões dos Lusíadas, né? Estamos lendo aqui, chegando quase na metade do oitavo canto, então vamos tentar resumir um pouquinho do primeiro até o 7º canto, né? Até o comecinho do oitavo, para a gente se situar um pouquinho melhor na nossa leitura aqui. O primeiro canto
está a introdução dos Lusíadas, onde Camões diz que está cantando os grandes feitos do povo lusitano. Depois disso, ele diz que dedica seus versos, sua obra, ao rei Dom Sebastião, que é um monarca contemporâneo do Vasco da Gama, dessa época aqui. Dessa época que ele, se eu não me engano, está publicando, está escrevendo os Lusíadas. Camões publica os Lusíadas em 1572. O Dom Sebastião, ele era muito jovem nessa época, então Portugal está sob regência, mas dá para dizer assim que ele era o rei de Portugal. Depois disso, Camões vai contar, né, a história dele, né, esse grande épico, onde o evento principal, o evento central, é a viagem do Vasco da Gama rumo à Índia, a primeira empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia. Ele diz que a frota portuguesa está navegando no mar, mas que enquanto isso os deuses se reúnem no Olimpo para uma reunião. É dito que o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, convoca todas as divindades ali no Olimpo para um concílio, para uma reunião, onde ele vai estar discutindo, onde se vai se discutir o futuro do Oriente. Ele diz que essa empreitada portuguesa vai ser bem sucedida e vai estar alcançando a Índia. E graças a isso, as futuras empreitadas portuguesas vão estar conquistando o Oriente. Ele até utiliza a palavra, né? Os portugueses vão ser senhores dos mares do Oriente. E nisso, né? Ao contar o futuro, ao contar o que vai acontecer para os demais deuses, né? Essas divindades começam a discutir nesse concílio, nessa reunião, onde a gente vê alguns deuses sendo contrários à empreitada portuguesa, ou seja, alguns deuses não querem que Vasco da Gama seja bem sucedido nessa empreitada e que Portugal não conquiste o Oriente, ou seja, eles não querem o sucesso dos portugueses, enquanto nós vemos outros deuses que são favoráveis à empreitada portuguesa, os deuses que querem que Portugal alcance a Índia e conquiste toda aquela região. Nisso, Camões encerra esse concílio e diz pra gente, começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama. Eu sempre saliento isso em todos os vídeos pra gente, que quando a gente lê aqui, começa a ler a partir dessa estrofe, começa a ler os versos que descrevem a viagem do Vasco da Gama, a gente já percebe que o Camões não começa a narrar pra gente essa empreitada desde o começo. Ele não começa falando, Vasco da Gama e seus marinheiros saíram ali de Lisboa e começaram a navegar pelos mares, contornando a África até chegar à Índia. Não. No primeiro canto a gente vê que ele descreve pra gente que a frota portuguesa já está navegando há um bom tempo. Tanto que ele fala, eles estão navegando entre Madagascar e Moçambique, né? Sendo que a época é o mês de março. Quem lembra um pouco da história, né? Das aulas de história, deve se recordar que quando o Vasco da Gama deixa Lisboa, para sair nessa empreitada, ele sai no dia 8 de julho de 1497. Isso, 1497. Ou seja, sai em julho. Só que quando o Camões começa a narrar aqui, ele diz que os portugueses estão entre Madagascar e Moçambique, chegam nessa região no mês de março. Então, se vocês derem até uma olhadinha no mapa mundi, ou em algum mapa que vocês tiverem, vocês olharem ali que entre o norte de Moçambique e de Mombasa, né, a atual Moçambique e a atual Mombasa, existem algumas ilhas. É mais ou menos por ali que Vasco da Gama e seus marinheiros estão navegando aqui no começo do primeiro canto. Então, né, eles estão navegando em março, sendo que eles saíram em julho, ou seja, já se passou quase um ano de viagem. Então, o Camões pula esse quase um ano de viagem e já começa a narrar pra gente desse momento da obra. Mais pra frente a gente vai saber o que aconteceu anteriormente, mas ele começa a narrar desse momento. O primeiro canto e o segundo é marcado por essa passagem da frota portuguesa pela costa africana oriental. Os portugueses estão navegando aqui no Oceano Índico. É aqui que os portugueses vão estar encontrando os muçulmanos africanos, principalmente os muçulmanos de Moçambique, de Mombasa e depois os muçulmanos de Melinde. Como eu disse, alguns deuses se mostraram contrários a essa empreitada dos portugueses. Eles não querem que Vasco da Gama seja bem sucedido em alcançar a Índia e que com isso os portugueses não sejam bem sucedidos em conquistar o Oriente. Quem é dentre esses deuses, o que se destaca é o deus Baco. A gente lá no Concílio dos Deuses a gente já vê sendo nomeado Baco e os motivos que levam ele a querer o fracasso dessa empreitada. Então, né, como Baco, a gente já pode considerar que o Baco é o grande antagonista da empreitada do Vasco da Gama. A gente vai ver que o deus Baco ele não vai medir esforços para destruir os portugueses. Então, ele se aproveita do encontro dos portugueses com os muçulmanos africanos e manipula os muçulmanos contra eles. Ele se aproveita que os muçulmanos odeiam os cristãos e vice-versa, né? A gente vê isso sendo bem colocado ao longo de toda a obra. E manipula esses muçulmanos para que eles tentem destruir os portugueses com algumas armadilhas. Os portugueses só não morrem numa armadilha em Mombasa, e isso já é o começo do segundo canto, porque eles foram salvos pela deusa Vênus. Bom, assim como eu disse que alguns deuses eram contrários à empreitada dos portugueses, outros deuses eram favoráveis.
A deusa que se destaca por ser mais favorável aos portugueses e ser a grande protetora dos portugueses é a deusa Vênus. Ela vê que os marinheiros estavam quase caindo numa armadilha ali em Mombasa, né? Estava vendo que a frota do Vasco da Gama estava quase sendo destruída, prestes a ser atacada e destruída. Então ela vai e salva eles. E não só isso, ela consegue a ajuda de outros deuses e faz com que os portugueses saiam dali em segurança e vão até um reino mais amigável, que é o reino de Melinde. Então a gente vê, graças à ajuda dos deuses, os portugueses são salvos dessa armadilha ali em Mombasa e são levados até o reino de Melinde. Esse reino de Melinde, apesar de ser um reino muçulmano africano como os outros, né, como Moçambique e Mombasa, aqui, graças aos deuses, os portugueses são muito bem vistos, né, são reconhecidos, né, tanto que quando eles chegam ali, são festejados. É um povo muito famoso ali, graças à ação dos deuses, como a gente viu lá no segundo canto. E com isso, tanto que, né, o povo português é tão famoso que o rei de Melinde, ele vai até Vasco da Gama e pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal para ele. E nisso começa o terceiro canto. O terceiro e o quarto canto é Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde. Então a gente vê ali que o começo do terceiro canto é uma descrição da Europa, depois uma descrição da Península Ibérica, que é onde fica o reino de Portugal, né? Fica o território português. E ali o Camões vai contando por meio do Vasco da Gama pra gente os eventos que levaram ao surgimento do reino de Portugal e a sucessão dos reis portugueses que foram travando inúmeras batalhas enquanto expandiam o cristianismo e o reino deles, né? Tanto que lá na introdução dos Lusíadas, lá no primeiro canto, na segunda estrofe a gente vê, né? Camões diz assim: canto as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império. Então, nesse momento aqui do terceiro canto, a gente vê isso. Lembra que eu falei que o Camões começa a cantar a empreitada do Vasco da Gama depois de quase um ano? Então, nesse encontro com o rei de Melinde, é uma oportunidade que o Camões tem para cantar, para estar contando todos os grandes feitos do povo lusitano antes do Vasco da Gama. Tanto que o rei de Melinde pede para que o Vasco da Gama, além de estar contando a história de Portugal, depois conte sobre a sua viagem. Ou seja, o que ele viu, por onde ele passou desde que ele saiu de Lisboa. Isso então, esse relato do Vasco da Gama é o terceiro, o quarto e o quinto canto. O terceiro e o quarto é a história de Portugal e o quinto canto é um resumo da viagem dele. Eu sempre falo isso para vocês nos vídeos, em quase todos os vídeos eu sempre enfatizo isso, que é um ponto importante. Apesar do evento central da obra, aqui que o Camões está cantando pra gente nesses versos, ser a viagem do Vasco da Gama, não é só isso que o Camões está cantando pra gente. O Camões está cantando, como eu disse, né, lá na introdução da obra, deixa isso muito claro, né? Canta os grandes feitos do povo lusitano, os grandes feitos do povo de Portugal. Não só o grande feito do Vasco da Gama. Então esse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde é uma oportunidade que o Camões tem de estar comentando os grandes feitos do povo de Portugal, do povo lusitano, antes de Vasco da Gama. Então a gente vai vendo isso no terceiro e no quarto canto. No quarto canto, principalmente, né, depois o reino de Portugal já começa a se tornar um império. Que a gente vê que os reis portugueses começam a conquistar os territórios da África, ou seja, eles saem ali da Europa, saem da Península Ibérica e começam a conquistar a África. Até que chega o reinado do rei Manuel I, que é o rei contemporâneo do Vasco da Gama. O rei Manuel, herdando a tradição dos seus antepassados, ou seja, ele herda esse desejo de estar sempre realizando grandes feitos e expandir cada vez mais o império de Portugal e o cristianismo. Ele decide lançar a empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia. A gente vê que ele teve um sonho com o Oriente, ele sonhou onde ele viu os povos da Índia, também viu o rio Indo, o rio Ganges, e ele interpretou esse sonho como um sinal que ele devia conquistar aqueles territórios. Então ele lançou essa empreitada do Vasco da Gama, que é essa empreitada marítima que vai alcançar a Índia por meio contornando a África, né, por meio do oceano. Passa pelo Atlântico e começa a navegar no Oceano Índico. Ele lança essa empreitada. E nisso termina o quarto canto e o quinto canto, como eu disse, é o momento que Vasco da Gama vai contar sobre a empreitada dele, né? O que ele passou, o que ele viu, por onde ele passou desde que ele saiu de Lisboa até chegar nesse reino muçulmano que é o reino de Melinde. Lembrando, né, Vasco da Gama está contando, fazendo o seu relato para o rei de Melinde. Então ele fala que ele navegou rumo ao sul, saindo de Lisboa, até chegar no extremo sul da África. Ele falou que depois de 5 meses e 5 dias ele chegou no Cabo das Tormentas. Ali, por exemplo, no Cabo das Tormentas, no Cabo da Boa Esperança, que a gente vê o encontro com o gigante Adamastor, o famoso encontro do famoso gigante Adamastor. Aí, para quem tinha curiosidade, ele é mencionado no quinto canto dos Lusíadas.
Então, né, caso caia em alguma prova ou vocês tivessem essa dúvida, pode anotar aí, né? O gigante Adamastor. Ele é mencionado, ele é citado no quinto canto. E depois disso, né, depois de passar por ali, no momento em que os portugueses, nesse momento os portugueses vão começar a navegar no Oceano Índico, contornando a costa africana do lado oriental dela. O Vasco da Gama comenta as grandes dificuldades que eles tiveram aqui, com as tempestades, com as correntezas que eram desfavoráveis e atrasaram muito essa viagem. Comenta sobre o problema com o escorbuto, a incerteza e a insegurança dos portugueses ao estar navegando por aqui. Afinal, eles estavam navegando nesse momento muito às cegas. Eles sabiam que tinham que navegar rumo ao norte, só que eles não sabiam quanto tempo ia demorar e o que eles poderiam estar encontrando no meio do caminho. E depois ele enfatiza um pouco o encontro hostil com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa. Ou seja, nessa parte final aqui do quinto canto, a gente já começa a conectar o que foi contado lá no primeiro. Que no primeiro canto a gente viu que o Camões narrando diretamente. Aqui no quinto canto ele só relembra. E ele diz, né, Camões, por meio do Vasco da Gama, diz, né, o Vasco da Gama conta. Eu tive um encontro muito hostil com os muçulmanos de Moçambique e Mombasa, até que eu finalmente cheguei em Melinde, onde eu fui muito bem recebido por você, rei de Melinde. Afinal, ele está contando essa história para o rei de Melinde. E nisso se encerra o quinto canto. O sexto canto é a partida do reino de Melinde. Aqui, como eu disse, os portugueses foram muito bem recebidos, então eles puderam descansar, eles se reabasteceram e eles também conseguiram um piloto, um guia que ia estar conduzindo eles para um caminho mais seguro até a Índia. Então, ao saírem dali, os portugueses começam a navegar e estão quase chegando na costa da Índia. Só que eles são atacados, vão sofrer mais um infortúnio nessa viagem. Como eu disse, o deus Baco é o grande antagonista dessa empreitada. O deus Baco não vai medir esforços para destruir os portugueses. No primeiro e no segundo canto a gente viu que o deus Baco manipulou os muçulmanos contra os portugueses. Agora a gente vai ver o deus Baco manipular os deuses do mar contra os portugueses. A gente vê no sexto canto que o deus Baco desce até o fundo do mar e manipula os deuses do mar e convence eles a soltarem os furiosos ventos contra a frota portuguesa. Esses ventos são as divindades que personificam os ventos, né? Então a gente vê que os ventos são soltados contra os portugueses e os ventos sopram uma terrível tempestade que quase destrói a frota portuguesa. Eu falo quase porque, mais uma vez, a deusa Vênus veio e salvou os portugueses. A Vênus é a grande protetora, né? Ela está sempre intercedendo, sempre socorrendo os portugueses. Então Vênus, com a ajuda das ninfas do mar, vai e acalma esses furiosos ventos que sopravam uma tempestade contra os portugueses. E nisso salva os portugueses. A tempestade se dissipa e os portugueses continuam navegando um pouco até avistar o grande objetivo dessa empreitada, que são as terras da Índia. E nisso se encerra o sexto canto. O sétimo canto é o momento que Vasco da Gama e seus marinheiros chegam na Índia. A Índia nessa época ela não era unificada, ela era bem dividida em vários reinos. Tanto que eles estão chegando ali no reino de Malabar, né? Desculpa, na província de Malabar, mais precisamente no reino de Calicut e na cidade de Calicut. Se vocês derem uma olhadinha aí no mapa, colocarem no Google mesmo Calicut, vocês vão ver o local, né? Essa cidade existe até hoje. Ela fica ali no sul da costa oeste, na costa ocidental da Índia. Então é ali que os portugueses estão chegando. Como é costume meio que um protocolo de segurança, um protocolo marítimo, os portugueses dificilmente eles vão atracar no porto da cidade num primeiro momento. Então, quando eles chegam, eles ficam ancorados na costa, próximo da praia. Mas o Vasco da Gama manda um mensageiro em terra para se apresentar ao rei local e dizer quem eles são e pedir para ter uma reunião. Quando esse mensageiro chega ali, né, ele é um estrangeiro, o povo fica todo alvoroçado. E nisso acontece um fato bem curioso, que no meio do povão, imagina aquela gente enorme da Índia, aquele povo, né, é um povo, hoje, atualmente os indianos são a maior população do mundo, então imagina toda aquela gente rodeando esse mensageiro que acabou de chegar. E no meio dessa gente surge, para nossa surpresa, um africano. Olha só, os portugueses estão no outro lado do mundo, no Oriente, quase no extremo Oriente do mundo, e eles encontram um africano, um norte-africano, que vai e conversa com esse mensageiro, né? Esse norte-africano, que é um muçulmano, ele reconhece esse homem que chegou aqui como um português. Ele se apresenta, ele diz que se chama Monsaid e conversa com esse mensageiro. E depois pede para ir até as naus portuguesas para conhecer os portugueses. O Vasco da Gama, esse mensageiro consente nisso e leva esse mensageiro até as naus, onde esse mensageiro conversa com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama recebe ele muito bem e aproveita esse encontro para
tá sabendo obter mais informações sobre a Índia, né? Afinal, esse africano, ele fala um idioma, ele fala espanhol, pelo que dá para entender. Então o Vasco da Gama consegue conversar com ele. Nisso a gente vê, é uma oportunidade que o Camões se utiliza aqui, né? Vamos dizer, um recurso narrativo para estar descrevendo a sociedade da Índia e falando mais sobre a Índia. Então esse muçulmano conta para o Vasco da Gama e para os outros portugueses que eles estão na província de Malabar. Ele conta um pouco sobre a história de Malabar, que antigamente essa província era unificada num único reino, mas hoje ela é dividida. Eles estão agora no reino na cidade de Calicut, que é a mais rica daqui da região. Fala que o rei local se chama Samorim, o nome dele. E ele também descreve um pouco sobre a sociedade indiana. Ele fala que o povo indiano é dividido em grupos, né? São as famosas castas hindus. E falam algumas peculiaridades desse povo. Falam que eles, apesar de existir muçulmanos ali, a maioria do povo é pagão. Eles adoram vários deuses, divindades variadas. Quem aí conhece aí os vários deuses da Índia, né? Tem deuses bem famosos. E nisso já se passa algum tempo. E o rei de Calicut, o rei Samorim, ele tinha ficado sabendo da chegada desses estranhos visitantes no reino dele. E mandou um ministro, um representante, né, ir até o Vasco da Gama e convidar o capitão desse grupo que está chegando ali na cidade, no reino dele, para ir até o palácio, para eles se conhecerem. Nisso a gente vê um momento que o Vasco da Gama deixa as naus portuguesas, estando acompanhado de alguns poucos portugueses, a maior parte da tripulação fica nos navios, e vai junto inclusive com esse muçulmano, que é o Monsaid, até o palácio do rei Samorim. Ali o Vasco da Gama se apresenta e revela pra gente o grande objetivo, o principal objetivo dessa empreitada. Apesar de a gente achar que... A gente colocar, eu mesmo sempre coloco, que o objetivo dessa empreitada é estabelecer uma rota segura para a Índia, né? De Portugal até a Índia. O Vasco da Gama tinha como objetivo também estabelecer uma aliança comercial e militar com algum rei da Índia. Então, como o Vasco da Gama está ali nesse reino de Calicut, o Vasco da Gama propõe uma aliança entre o rei de Portugal e o rei Samorim. O rei Samorim escuta tudo isso e pede um tempo para estar ponderando, para estar pensando sobre isso. Ele fala, vou estar me reunindo aqui com os meus conselheiros e muito em breve eu vou te dar uma resposta, né, para que você possa dar para o rei das suas terras. Mas nesse momento, né, o rei Samorim fala, enquanto vocês esperam a minha resposta, fica aqui no meu palácio descansando um pouco. E ali eles são recebidos com festa e etc. Nisso o rei Samorim fica, né, pensando sobre esse assunto. Ele acabou de conhecer o Vasco da Gama, né, porque já é um povo que ele nunca ouviu falar, dá a entender que ele nem conhece os portugueses. E ele recebeu essa proposta. Então ele se reúne ele vai até um dos ministros dele e fala, eu quero que você obtenha o máximo de informações possíveis sobre os portugueses. Esse ministro, ele se chama Catual, ele que foi o ministro que levou o Vasco da Gama até o palácio do rei Samorim. Então ele que ficou incumbido dessa missão de conhecer mais os portugueses. A gente tem que gravar esse nome, né, Catual, que ele que vai ser um personagem importante aqui durante a passagem dos portugueses na Índia. Então, primeiramente o Catual vai até aquele negro africano, que é o Monsaid, aquele muçulmano africano, para perguntar umas informações. Ele falou, Monsaid, eu sei que você vem a terra de onde você vem, é vizinha, é próxima dos desses visitantes portugueses. O que você tem para me dizer sobre eles? Ele fala um pouco, eu não sei tudo sobre eles, né? Eu sei que eles são cristãos e que eles são um povo muito guerreiro, né? São grandes conquistadores, né? Não se conhece ninguém que tenha vencido eles. Eles são um tanto invencíveis. Mas se você está querendo saber mais sobre eles, por que você não vai até as naus portuguesas e conhece os portugueses que estão ali nas naus que estão atracadas aqui no reino? Ele concorda com isso, né? Tanto que ele leva o Monsaid junto, ou seja, mais uma vez esse Mouro Monsaid vai até as naus portuguesas, sendo que esse ministro, que é o Catual, ele chega nas naus e ele é recebido pelo irmão do Vasco da Gama, que é o Paulo da Gama. Lembra que eu falei que o Vasco da Gama saiu das naus em direção ao palácio com alguns marinheiros? Então o resto da tripulação está aqui, sendo que quem está aqui é o comandando agora, né, abaixo de Vasco da Gama, né, quem está cuidando e comandando as naus enquanto o Vasco da Gama se ausenta é o irmão dele, que é o Paulo da Gama. E nisso, ali nas naus portuguesas, né, mais precisamente na capitania portuguesa, que é a principal nau portuguesa, está os portugueses se encontram com esse ministro indiano. E nisso, esse ministro indiano, ele fica muito curioso ao ver várias bandeiras que estão representadas ali nas naus portuguesas, né? Imagine várias bandeiras onde estão pintadas assim guerreiros e grandes batalhas. E ele fica curioso ao ver isso. Ele que está ali para conhecer mais sobre os portugueses, ele fica curioso, né?
E ele descobre ali que essas pinturas estão representando grandes personagens da história de Portugal, grandes guerreiros e grandes batalhas. Né? Os guerreiros ilustres de Portugal, os ilustres lusitanos. E nisso a gente que é o tema do vídeo anterior, a gente viu o Paulo da Gama explicando várias dessas pinturas. Então, essas pinturas, conforme a gente está vendo aqui ao longo dessas estrofes, estão meio que em ordem cronológica. Então a gente viu os antigos lusitanos, que foram personagens importantes aí da antiguidade, que lutaram nessa região. Depois a gente foi vendo os eventos da época do Reino de Portugal. A gente viu o pai de todos o primeiro, né, dos homens da linhagem dos monarcas portugueses, né, a linhagem afonsina, que foi Dom Henriques. Depois a gente está vendo aqui as batalhas que ocorreram durante o reinado do Afonso Henriques. E aí a gente chega nesse vídeo, nesse momento em que a gente continua vendo várias dessas pinturas, onde Paulo da Gama está explicando essas pinturas para o ministro indiano, que é o Catual. Certo, pessoal? Aqui 25 minutos, 26 minutos de vídeo já. Isso aqui foi só um resumo do que a gente leu até agora, né? A gente já leu mais da metade da obra. Mas isso aqui é só um resumo para a gente se situar melhor na nossa leitura. Eu peço para vocês que, quando possível, vocês assistam os vídeos que eu já publiquei até agora no YouTube. Eu fiz esse resumo, mas todas as estrofes, tá tudo bem lido e explicado até agora. Inclusive tem um vídeo para cada canto dos Lusíadas. Então não deixem de ver esses vídeos para vocês não perderem nenhuma informação, nem nada importante aqui dessa grande obra. Certo? Vamos começar agora, né? O objetivo do vídeo, né? Ler aqui essas estrofes aqui do 8º canto. Então, vamos ler aqui, ó, da 16ª até a 27ª estrofe. Vês este que, saindo da cilada, dá sobre o rei que cerca a vila forte? Já o rei tem preso e a vila descercada, ilustre feito digno de uma morte. Então ele está mostrando aqui as pinturas. Então agora ele diz, ó, você está vendo essa pintura aqui? Tá? Imagine o Paulo da Gama apontando para uma das pinturas que estão nas bandeiras. Imagine várias bandeiras ali no convés das naus. Cada bandeira mostrando ali uma batalha, um grande conquistador. Então ele está mostrando, você está vendo agora essa? A gente vai ver isso a todo mundo. Você está vendo essa? E agora? Você está vendo essa? E essa? Ele está mostrando uma bandeira onde um português está saindo ali está derrubando um cerco inimigo. Então imaginem uma cidade portuguesa sofrendo um cerco pelo seu inimigo. Mas um português com muita coragem vai lá e não só captura, se livra desse cerco, né? Ele fala aqui, descerca a vila, como também captura o rei inimigo. Então tá aí, tá mostrando aqui. E até falando, ilustre feito digno de uma morte. Ou seja, esse aqui foi um grande feito digno do deus Marte. Deus Marte é o deus da guerra. Sempre quando a gente vê um deus sendo citado aqui nos Lusíadas, afinal a gente está lendo um épico clássico. O épico é a literatura no seu nível mais alto. E ser clássico faz referência aí às grandes obras da literatura, da poesia greco-romana. Então, sendo um clássico, Camões sempre coloca assim deuses, divindades, que personificam locais, eventos e até situações humanas. No caso, quando a gente vê o deus Marte, é para se referir ao combate, à batalha. Ou seja, um grande feito militar, quer dizer isso, né? Digno de Mavorte. Mavorte é um apelido de Marte. Então é um grande feito militar, é uma forma poética de se dizer isso. Mas a gente vai ver que ao longo dessa nossa leitura, o Camões vai estar colocando assim, o feito da pessoa, ou seja, né, por exemplo, aqui, esse aqui venceu esse cerco e capturou o rei. E mais para alguns versos depois diz que quem está fazendo esse feito. Ou seja, imagina só, tá vendo essa pintura que está mostrando aqui um homem incendiando o exército inimigo? Tá vendo isso? Este é o fulano de tal. É mais ou menos isso como a gente entende essas estrofes aqui. Então aqui ele está mencionando, ó, você está vendo essa pintura que mostra isso? Vê-lo cá, vai pintando nesta armada, no mar também, aos mouros dando a morte. Ou seja, veja que nessa pintura que também mostra esse homem, nessa outra pintura dá a entender que são duas pinturas, representando os feitos desse mesmo homem, onde no começo aqui dessa estrofe a gente viu ele capturando esse rei mouro que estava fazendo um cerco nessa vila, e agora ele está incendiando a frota dos muçulmanos. Ou seja, tem dois grandes eventos pintados aqui. Tomando-lhe as galés, levando a glória da primeira marítima vitória. Ou seja, esse guerreiro português aqui, ele foi o responsável pela primeira vitória marítima portuguesa. Isso aqui é mais ou menos na época é na época do rei Afonso Henriques, o rei Afonso I, primeiro rei de Portugal. E agora a próxima estrofe, a gente vê ele revelando quem é. Por isso que eu disse, né? Primeiro ele descreve mais ou menos a pintura e depois ele fala quem é o grande herói português que está sendo representado, realizando esse grande feito. Então aqui, na próxima estrofe ele diz, né?
É Dom Foz Roupinho, que na terra e no mar resplandece juntamente, com o fogo que acendeu junto da serra de Abila, nas galés da Maura Gente. Aqui está referindo o feito dele, né? Esse grande português que está fazendo vencendo os muçulmanos é Dom Foz Roupinho. É interessante que ele fala aqui, ó, que acendeu junto da serra de Abila nas galés da Maura Gente, ou seja, incendiou as galés, incendiou as embarcações dos muçulmanos. Maura Gente são os muçulmanos. Esse local aqui, ó, Serra de Abila, ou de Abila, é o Estreito de Gibraltar, que é aquele estreito que separa ali, vamos dizer assim, a cabeça ali da Península Ibérica do Marrocos, né? Separa ali a Península Ibérica ali do norte da África. É o Estreito de Gibraltar. Então imagina aí que nessa época do Afonso Henriques, os portugueses lutaram, tiveram uma batalha marítima ali e venceram os muçulmanos. Olha como, em tão justa e santa guerra, de acabar pelejando está contente. Então mostra, né? A pintura ali está mostrando esse Dom Foaz com um grande sorriso, né? Ele contente vencendo seus inimigos. Das mãos dos mouros entra a feliz alma, triunfando nos céus com justa palma. Ou seja, né? O que quer dizer isso? Que ele morreu batalhando ali. Provavelmente na pintura que mostra ele incendiando essas embarcações, está mostrando ele morrendo também. Mas ele morre aqui, né? Das mãos do mouro entra a feliz alma, né? Triunfando nos céus. Então, né, a alma dele entrando feliz no céu. Imagina uma pintura que mostra isso. Ou provavelmente está mostrando ele só incendiando e o Paulo da Gama está interpretando isso. Mas eu acho que de alguma forma essa pintura ia estar mostrando que ele morre ali e sobe triunfante aos céus. Com justa palma, né? Palma é a folha da palmeira, né? Palmeira, é aquela planta. A palmeira é uma árvore que também simboliza a vitória. Então a gente vai ver várias vezes aqui na obra, em algumas vezes a gente vê sendo citado isso. Inclusive nessas estrofes que a gente vai estar lendo vai estar sendo mencionado, mas é para simbolizar a vitória. Assim como, por exemplo, a coroa de louros, que é aquela tiara que é feita com folhas, ela também simboliza o vitorioso. Então é uma forma de estar falando que ele sobe aos céus com as palmas da vitória, segurando, com as folhas da vitória. É uma forma de se referir a isso. Uma forma poética de dizer que é um grande guerreiro. E agora, né? Não vês juntamente de estrangeiro trajo sair da grande armada nova que ajuda a combater o rei primeiro Lisboa, de si dando santa prova. Agora o Paulo da Gama está perguntando, não vês esta outra pintura? Agora ele vai mostrar uma outra pintura, que mostra um ajuntamento, ou seja, um grupo de homens, né? Um grupo de estrangeiros que trajando roupas estrangeiras, ou seja, são estrangeiros, não são portugueses. Saem de uma grande armada, ou seja, imagina um exército saindo daí de barcos, para ajudar o rei primeiro que está combatendo em Lisboa. Quem é o rei primeiro? O primeiro rei de Portugal, é o Afonso Henriques. Ou seja, essas estrofes aqui são os vários feitos que ocorreram ali durante o reinado do rei Afonso Henriques. Então, de si dando santa prova, ou seja, um exército que está ajudando o Afonso Henriques a conquistar a cidade de Lisboa. Como eu disse para vocês, eu nem lembrei muito de mencionar isso nesse vídeo, né? Mas agora eu tô relembrando. Esse momento em que o Paulo da Gama está mostrando essas grandes pinturas é uma representação dos grandes feitos realizados no passado. Lembra que eu falei que o Camões está cantando os grandes feitos do povo lusitano? Não só os grandes feitos do Vasco da Gama? Então, esse é mais um momento em que o Camões está cantando os grandes feitos realizados pelo povo português. Sendo que a gente já viu lá no terceiro e no quarto canto, ele contar pra gente a história de Portugal. Tanto que esse feito aqui, que é a conquista de Lisboa, onde o rei Afonso Henriques conquistou Lisboa junto com cruzados germânicos, esses estrangeiros que estão saindo da armada, a gente tinha visto, né? Eram guerreiros que iam participar, se eu não me engano, da segunda cruzada. Eu acho que foi da segunda. E eles estavam. É uma armada vindo lá dos mares do norte. Eram cruzados germânicos alemães. E eles fizeram uma pausa ali. Eles pararam ali em Lisboa e ajudaram os portugueses a enfrentar os muçulmanos, né? Afinal, a Guerra Santa é uma guerra dos cristãos contra os infiéis, vamos colocar assim. Então, nesse momento, eles se aproveitaram e passaram por ali. Então, a gente está vendo o Camões, nessas estrofes, meio que contar a história de Portugal de novo. Só que dando uma ênfase para os grandes feitos militares. Então, é isso, né? Aqui, isso. Então ele está perguntando, você está vendo essa pintura que mostra esses guerreiros? Olha Henrique, famoso cavaleiro, a palma que lhe nasce junto à cova. Por eles mostra Deus milagre visto. Germanos são os mártires de Cristo. Ou seja, esses aqui são germanos mártires de Cristo. Mártir é aquele que se sacrifica pela região, é um exemplo né? É o Marte, né? Essa palavra quer dizer aquele que se sacrificou pela região, pela religião geralmente, mas ele é alguém que morreu de uma forma muito importante. Então, mártires de Cristo.
Então, tá falando que esses aqui são os guerreiros que sacrificaram ali. Esse nome aqui, ó, olha Henrique, ou seja, vejam Henrique, não é o rei Afonso Henriques, mas é um dos germânicos, um desses cavaleiros cruzados que foi lutar lá e que morreu ali. Ele até tem o nome dele, é Henrique de Bona, se vocês pesquisarem na internet, né? Ele morreu ali lutando, ou seja, ele morreu na Guerra Santa ao lutar contra os muçulmanos. A palma que ele nasce junto à cova, ou seja, na cova dele ele foi enterrado ali e disse que nasceu uma palmeira. É dito que ocorreram vários milagres relacionados à sepultura desse cavaleiro. Eu dei uma pesquisadinha, é dito que, se eu não me engano, duas pessoas cegas, um dia eles dormiram próximos à sepultura, eles acordaram no outro dia curados, olha só. Vários milagres ocorreram ali. Esses são atribuídos à sepultura desse grande cavaleiro. Por isso que o Camões até fala, né? Por eles Deus mostra milagre visto, ou seja, né? Os feitos desses homens, tanto os feitos após a morte deles, são milagrosos. E aqui a gente vai ver agora mais uma outra pintura. Um sacerdote vê brandindo a espada contra Ronches, que toma por vingança de Leiria, que antes foi tomada por Mafamed em resta lança. Então Paulo Dagão falou, agora veja aqui uma outra pintura que mostra um sacerdote pegando em armas. Isso aconteceu muito nessa época aqui, né? Porque o contexto do surgimento do Reino de Portugal e a expansão do Reino de Portugal está relacionado com a época da Reconquista, onde os cristãos começaram a recuperar os territórios que os muçulmanos controlavam na Península Ibérica, nessa época da Reconquista. Então, em vários momentos, os sacerdotes mesmo pegavam em armas. Então a gente vê padre pegando em armas. A gente vai ver mais pra frente até líderes religiosos, um bispo pegando em armas mais pra frente. Então aqui agora ele está mostrando a pintura de um sacerdote pegando em armas e ajudando os portugueses a conquistar a vila de Arronches, né, o forte de Arronches. Que é interessante, né, quem lembra aí dos comentários lá no terceiro canto, é dito que os portugueses conquistaram Arronches em vingança, porque os muçulmanos tinham conquistado essa aqui, ó, Leiria, a vila, a cidade de Leiria. Então ele participou dali. Esta que tinha sido tomada por Mafamed em resta lança, aqueles que se pegam em lanças, pegam em armas por Mafamed, que quer dizer Maomé, os muçulmanos. Aqui é uma forma poética de se referir aos muçulmanos, né? Ou seja, esse sacerdote está conquistando Arronches em vingança por causa que Leiria que estava na mão dos portugueses, tinha sido tomada pelos muçulmanos. É Teotônio Prior, então é o nome dele, né? Então, se eu não me engano, acho que ele é até um santo, né? São Teotônio. Então ele diz, né, que esse sacerdote se chama São Teotônio. Agora ele vai mostrar mais uma pintura aqui ainda, né, nessa mesma estrofe. Mas vê cercada Santarém, e verás a segurança da figura nos muros, que primeira subindo ergueu das quinas a bandeira. Então agora a gente vai ver aqui o cerco de Santarém, né, a batalha de Santarém. Vê-lo cá, donde Sancho desbarata os mouros de Vandália em fera guerra. Então tá mostrando ali a pintura onde o príncipe Sancho, que é o filho do Afonso Henriques, que depois vai ser o rei Sancho I, ele batalha e enfrenta os muçulmanos ali na região da Vandália, na Andaluzia. Que ali é meio que o centro, o sul ali do que hoje corresponde à Espanha. Os inimigos rompendo, o alferes mata, o espálico pendão derribe. Então imagina a pintura ali mostrando o príncipe Sancho matando e destruindo inúmeros muçulmanos, né? Vencendo vários inimigos. Maimonides que em si o valor retrata, que o sepulcro do pai com os ossos serra, digno dessas bandeiras, pois sem falta o contrário derribe e a sua exalta. Então nessa pintura, além de estar mostrando o príncipe Sancho, também está mostrando esse guerreiro aqui, que é o Maimonides. A gente viu no vídeo anterior, sendo mencionado um famoso vassalo do rei Afonso Henriques, que foi o Egas Muniz. Agora a gente está vendo que, né, o filho dele está lutando, assim como o pai foi um homem importante, o filho também está honrando o nome do pai, né, é Maimonides. Por que está mostrando ele agora? Porque vamos ler o final da estrofe anterior de novo, que é a 19, aqui, ó. Aqui, ó. Mas vê cercada Santarém e verás a segurança da figura nos muros. Então tem um homem ali, uma figura de alguém em cima dos muros que a primeira bandeira subindo ergueu nas quinas né? Que a primeira subindo ergueu das quinas da bandeira. Ou seja, alguém colocando em cima dos muros a bandeira de Portugal. Bandeira, ó, presta atenção, bandeira, a palavra bandeira. Agora vamos ler de novo, ó. Maimonides que em si o valor retrata, ou seja, é Maimonides que é essa figura que está sendo retratada em cima do muro. Digno dessas bandeiras. É meio confuso isso, porque é meio confuso, por isso que eu estou enfatizando, né? Mas quem estava em cima do muro, colocando a bandeira, sendo que mais abaixo, ou seja, nessa mesma pintura, está retratado o príncipe Sancho batalhando. Então, toda essa conquista de Santarém foi feita pelo príncipe Sancho, dessa região também. Então,
está nessa pintura. Então essas pinturas estão retratando o príncipe Sancho e o Mem-Moniz. Digno dessas bandeiras, põe-se em falta, a contrária derriba e a sua exalta. Ou seja, aqui, né, ele derruba a bandeira dos inimigos, enquanto exalta, enquanto ergue a bandeira de Portugal. Lembrando, né, a gente está vendo aqui as pinturas dos grandes heróis lusitanos. Olha aquele que desce pela lança, com duas cabeças dos vigias, onde cilada esconde, com que alcança a cidade por manhas ousadias. Então agora a gente está vendo uma outra pintura onde está mostrando um homem que coloca a cabeça de dois vigias numa lança, né? Sendo que ele conquistou essa cidade com a cidade por manhas ousadia, ou seja, alcança essa cidade, ele conquista essa cidade. Então é um grande feito. Em vez de conquistar a cidade por meio de uma batalha, ele deve ter invadido ela, né? Que onde cilada esconde, ou seja, ele se utilizou de uma armadilha, de algum subterfúgio para conquistar essa cidade. Mais pra frente a gente vai ver quem é esse, nos próximos versos. Ela por armas toma a semelhança do cavaleiro, ou seja, né, já, graças a essa astúcia ele vai e conquista, né, com alguma força essa cidade. Que as cabeças frias na mão levava, ou seja, né, quem conquistou essa cidade foi esse cavaleiro que colocava as cabeças na estaca. Feito nunca feito, Giraldo sem pavor é o forte peito, ou seja, né, esse cavaleiro que é dito que ele invadiu esse forte e matou duas pessoas que estavam fazendo a vigília ali. Ele colocou a cabeça dos dois que ele decapitou em cima, na estaca, em cima da muralha. Se eu não me engano, eu acho que é a conquista da cidade de Évora. Mas vamos continuar aqui. Então aqui mais um grande feito de algum guerreiro de Portugal. E agora, né, ao mostrar uma próxima pintura, ele vai fazer uma pergunta, né? Não vês um castelhano que agravado de Afonso IX Rei, pelo ódio antigo dos de Lara, com os moros deitado, de Portugal fazendo-se inimigo? Então, né, o Paulo da Gama perguntou. Você tá vendo agora essa pintura onde mostra um cavaleiro castelhano que agravado do Afonso IX Rei pelo ódio dos de Lara, ou seja, um castelhano que se voltou contra o Afonso IX de Castela. Nessa época não era Afonso IX de Portugal. Se eu não me engano, nem chegou a existir o Afonso IX de Portugal. Porque nessa época aqui é a época do rei Afonso I e a gente está vendo uma sequência, então deve ser a época do rei Sancho. Então, esse Afonso aqui, né? Nono Afonso é o Afonso de Castela. Então, é um guerreiro castelhano que se desentendeu com o rei de Castela pelo ódio antigo dos de Lara. Ou seja, dos de Lara se entende aqui alguma família ou um grupo. Então ele se desentendeu com o seu próprio rei e com os muros deitou, ou seja, se deitou com os muçulmanos, ele se uniu aos muçulmanos e está pelejando, lutando contra os portugueses, né? De Portugal fazendo-se inimigo. Ou seja, o Paulo da Gama está perguntando, você está vendo essa representação que mostra um castelhano lutando, que está unido que se uniu aos muçulmanos e luta contra os portugueses? Não quer dizer isso. Abranches Vila Toma, ou seja, ele junto com esse castelhano cavaleiro que luta com os muçulmanos, conquistou Abranches, acompanhado dos infiéis que traz consigo, né? Ou seja, desses infiéis, são os muçulmanos. Mas vê que um português com pouca gente o desbarata e o prende ousadamente. Ou seja, está mostrando, ó, esse cavaleiro veio e conquistou Abranches junto com os muçulmanos. Só que um outro português, né? Um português, mesmo com poucos homens, foi e derrotou todos eles. E recuperou a vila, a cidade que eles tinham tomado. Está mostrando ali essa pintura. Martim Lopes se chama o cavaleiro, que deixes levar pode a palma e o louro. Agora ele está explicando na próxima estrofe quem é o cavaleiro que venceu, quem é o português que venceu esse cavaleiro castelhano que conquistou Abranches com muçulmanos. Né? Martim Lopes é o nome dele. Aqui, ó, deixes levar pode a palma e o louro, ou seja, deste feito, é ele que carrega as palmas, né, e o louro. As palmas, como eu disse, é a folha da palmeira, que simboliza a vitória. E a coroa de louros é uma tiara, né, uma coroa que simboliza o vencedor, que é dada ao vencedor. Então, aqui é uma forma poética de dizer quem é o português que realizou esse grande feito foi Martim Lopes. E agora, né, mas olha um eclesiástico guerreiro, agora uma outra pintura, que está mostrando um guerreiro eclesiástico, ou seja, mais um padre, mais um membro do clero que pega em armas. Que em lança de aço torna o bago de ouro, ou seja, que troca o bago de ouro por uma lança. O que quer dizer bago de ouro? Bago de ouro é um cajado, na verdade ele se chama-se báculo. Se vocês colocarem aí na internet báculo católico, vocês vão ver, é um cajado que a ponta dele ela é recurva, ela faz uma curvinha assim. Então, né? O que quer dizer isso? É alguém que deixou o cajado da religião para pegar a arma da guerra, né? Que no caso é a lança. Ele trocou um pelo outro. Então o padre deixou a parte sacerdotal de lado e pegou em armas para lutar pela religião. Como eu disse, né? Nessa época que estava ocorrendo a reconquista, né? Os cristãos lutando contra os muçulmanos. Então, além dos guerreiros,
também os sacerdotes às vezes pegavam em armas. Então tá falando, tá mostrando agora uma pintura de um outro sacerdote que pega em armas contra os muçulmanos. Vê-lo entre os duvidosos tão inteiro em não negar batalha ao bravo mouro. Olha o sinal no céu que lhe aparece, com que nos poucos seus o esforço cresce. Então mostra aí a coragem, tá mencionando a coragem dele, desse que pega em armas, um padre, né, um membro do clero pegando em armas. Se eu não me engano, ele é um bispo. Isso, ele é o bispo de Lisboa. A gente vai ver na próxima estrofe, mas aqui, ó. Vê-lo entre os duvidosos tão inteiro, ou seja, aqueles que, entre os incertos. O que quer dizer isso, os duvidosos incertos? Imagina que você está num combate, numa batalha. Você vai ter medo de morrer. Alguns guerreiros, por mais que corajosos sejam, às vezes sentiam uma certa incerteza durante a batalha, né? Às vezes podiam perder. Principalmente que Portugal sempre lutava em menor número. Então, às vezes você vê um exército muito grande, você podia ter medo. Mas ele, esse bispo aqui, ele se mantém inteiro. Quer dizer isso, ele não tinha medo durante o inimigo. Ao lutar contra o inimigo muçulmano, né? Em não negar batalha ao bravo mouro. Ou seja, os furiosos, os ferozes muçulmanos, ele não sentia medo nenhum ao enfrentar eles. Vês? Agora a pergunta, né? A próxima história. Você tá vendo? Vão os reis de Córdoba e Sevilha rotos, com outros 12 e não de espaço. Ou seja, está comentando aí a vitória dessa batalha que participou esse sacerdote, onde ele venceu o rei muçulmano de Córdoba, de Sevilha e outros 2. E aqui ele pergunta, né? Rotos, derrotados, mas antes mortos. Ou seja, né? Eles foram derrotados, né? Ao serem derrotados, a gente vê que eles fugiram vivos, né? Já é bem comum isso na URI. Você perde uma batalha, você recua com o seu exército, com os guerreiros que ainda estão vivos. Mas aquele lamenta. Pena que não estão mortos, ou seja, pena que esses inimigos muçulmanos não morreram nessa batalha. Maravilha feita de Deus que não de braço humano, ou seja, que essa vitória portuguesa foi um milagre. Apesar de a gente, Camões sempre enfatiza isso, né? Deus está sempre lutando ao lado dos portugueses. Então quer dizer isso, que não de braço humano, ou seja, o feito dessa batalha é creditado unicamente a Deus, não aos braços dos homens. Foi graças a Deus que eles fizeram isso. Tanto que nós cristãos, né? Eu sou cristão, eu acho que vocês também são, a gente sempre fala a frase, né? Graças a Deus, foi Deus que possibilitou que isso acontecesse. Vês? Agora tá perguntando, né? Você tá vendo essa pintura que tá mostrando tudo isso? Agora provavelmente uma outra parte da pintura ou uma outra pintura que ainda mostra os feitos desse sacerdote. Já a vila de Alcáceres se humilha, sem lhe valer defesa ou muro de aço. A Dom Mateus, bispo de Lisboa, que a coroa de palma ali coroa, ou seja, né, mas, novamente aqui, né, o termo palma é a folha da palmeira. Agora tá falando quem é esse sacerdote que fez tudo isso, que participou dessas batalhas. Dom Mateus, bispo de Lisboa, olha só. Aqui ele diz, né, e conquista a vila de Alcácer. É a atual Alcácer do Sal. Se vocês derem uma olhadinha no mapa, um dia vocês vão ver aí a região que está acontecendo. Que é meio que a parte, vamos dizer, o meio sul da atual Portugal. Olha um mestre que desce de castelo. Agora uma outra pintura. Agora um mestre de alguma ordem. Né? Existiam várias ordens monásticas cristãs aqui. Aqui, se eu não me engano, é a ordem de... Acho que é a ordem de Santiago. Isso, eu anotei aqui, a ordem de Santiago. Que é uma ordem de cristãos que foi fundada com o objetivo de ajudar, né? Vamos dizer assim, que tinha como objetivo recuperar aquelas terras ali da Península Ibérica das mãos dos muçulmanos. Então ela é uma ordem, apesar de ser uma ordem espanhola, né? Ela, se eu não me engano, é castelhana-leonense. Vamos colocar assim, espanhola. Ela também tinha ela ajudava Portugal, né? Afinal, os portugueses também são cristãos e eles também estavam lutando com os muçulmanos. Então, né? Olha a pintura de um mestre que desce de Castela, português de nação, ou seja, ele é o mestre dessa ordem, mas ele nasceu em Portugal, ele é português. Como conquista a terra dos Algarves, e janela não acha quem por armas lhe resista. O Algarves é aquela região sul, então ele está conquistando aquelas terras das mãos dos muçulmanos. Veja essa pintura. Com manha, esforço e com benigna estrela, vilas, castelos toma a esclavista. Vestávila tomada aos moradores em vingança dos 7 caçadores. Está mencionando as conquistas desse membro dessa ordem aqui. Então aqui, né? Com manha, esforço, com benigna estrela, ou seja, com muito esforço, com as virtudes, com todo o seu esforço, ele está realizando esses feitos. Vilas, castelos toma a esclavista, ou seja, ele toma todas as vilas e os castelos que ele encontra, que estão à vista. E até uma pergunta no final dessa estrofe. Vestávila, que deve ser uma vila, uma cidade, que ele também conquista. Tomada aos moradores em vingança dos 7 caçadores. Se eu não me engano, é uma referência de quando alguns caçadores portugueses, eles tinham sido capturados e, se eu não me engano, mortos pelos muçulmanos. Então,
Os portugueses, em resposta por essa agressão, eles foram e conquistaram essa vila. Vês com bélica astúcia ao Moro ganha Silves, que ele ganhou com força ingente? É Dom Paio Correia, cuja manha é grande esforço, cuja manha e grande esforço fazem inveja a gente. Agora ele tá comentando, né? Quem é esse líder dessa ordem, né? Que fez esses feitos todos, né? É Dom Paio Correia. Aqui, no caso, inclusive, ele conquistou a cidade de Silves. Aqui, ó. Com bélica astúcia ao Moro ganha Silves, que ele ganhou com força ingente. Então, né? Foi lá e conquistou a cidade de Silves, que estava na mão dos muçulmanos, né? Do Moro. E agora ele diz, Dom Paio Correia, cuja manha e grande esforço faz inveja a gente. Ou seja, ele é tão esforçado e tão astuto que daria inveja a todos nós, né? Todos nós temos inveja dessas grandes qualidades desse mestre dessa ordem aqui, né? No caso aqui é uma ordem, anotei aqui na minha colinha, a ordem de Santiago. Agora vai falar mais uma pintura, e no caso é a última que a gente vai estar analisando hoje, né? Mas não passe os três que em França e Espanha se fazem conhecer perpetuamente, em desafios justas e torneios, nelas deixando os públicos trofeios, né? Troféus. Aqui para rimar, né? Torneios com troféus, torneios, trofeios. Então agora veja, né? Não deixe de ver, ó, não passes os três, ou seja, não deixe de ver a pintura que representa três portugueses que participaram aqui, né? Se fazem conhecer perpetuamente em torneios justas e torneios, ou seja, três portugueses que ficaram muito conhecidos, serão eternamente conhecidos por lutar em torneios injustas lá em França e na Espanha. Então imaginei três cavaleiros portugueses que são conhecidos ali na Europa por terem vencido inúmeros torneios ali na Espanha e na França. Torneio, né? Torneio militar, torneio, às vezes um duelo armado, né? Quem aí já assistiu algum seriado ou algum filme da Idade Média já deve ter visto isso. Justa é aquela disputa onde dois cavaleiros eles correm em sentido um contrário ao outro, assim, né? E se chocam e batem uma lança um no outro para ver quem derruba o outro do cavalo. Então é isso, né? É um torneio. Então eles ficaram muito famosos. Então essa pintura está retratando esses cavaleiros portugueses que ficaram muito famosos, né? Vê-los, com o nome vem de aventureiros a Castela, onde preços só os levaram dos jogos de Belona verdadeiros, que com danos de alguns se exercitaram. Então aqui está mostrando, vejam que esses cavaleiros que também ficaram muito famosos nos torneios na França e na Espanha, estão em Castela, eles também ganharam esses torneios. Que é onde o preço só os levaram, ou seja, levaram um preço, conquistaram, dos jogos de Belona verdadeiro. Belona ou Belona são algumas divindades que representam assim esses torneios. No caso é o combate, é o desafio, uma forma poética de dizer que eles também realizaram grandes feitos ali em Castela. Vê mortos os soberbos cavaleiros que o principal dos três desafiaram. Ou seja, na pintura está mostrando ali que alguns cavaleiros que morreram nesses torneios ao desafiar o principal desses três cavaleiros. E aqui a gente vê mencionado até o nome desses três cavaleiros, do principal desses três grandes cavaleiros, né? Que Gonçalo Ribeiro se nomeia. Olha só o nome do meu pai, hein? Meu pai chama Gonçalo Ribeiro, né? Isso mesmo, mais nada. Só Gonçalo Ribeiro, o nome do meu pai. Que pode não temer a lei de Leteia. Olha só. Então, o principal, ali está mostrando o principal desses três cavaleiros, que chama-se Gonçalo. E aqui esse verso final aqui, né? Que não pode temer a lei Leteia. O que é a lei Leteia? Quem é Leteia? Leteia é referente a Letes. É um rio que fica ali, que se não me engano fica no submundo, na mitologia, que quem bebia as águas dele caía no esquecimento, se esquecia de tudo. Ou seja, é o rio das águas do esquecimento. Ou seja, esse cavaleiro aqui, Gonçalo Ribeiro, ele foi tão grandioso nesses torneios, nesses feitos, que ele não tem medo algum de ser esquecido depois de morto. Tanto que, séculos depois dele morrer, a gente está vendo os feitos dele serem mencionados aqui nessa obra do Camões, né? Os Lusíadas. Certo, pessoal? Terminando aqui a 27ª estrofe. Pedir para vocês deixarem um like no vídeo. Se possível, tá comentando também. Dizer o que vocês estão achando aqui dos meus vídeos, da minha leitura, dos meus comentários aqui na obra de Camões. Então, qualquer comentário, qualquer crítica é muito bem-vindo. Pedir também para vocês assistirem os vídeos que eu já publiquei até agora. No comecinho desse vídeo eu fiz um resumo do que a gente já leu, mas é um resumo, né? Eu omiti várias informações complementares, vários detalhes. Então, não deixem de assistir esses vídeos para vocês entenderem melhor aqui, se situarem melhor na nossa leitura, né? E eu também vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal para estarem assistindo os próximos vídeos. O próximo vídeo ainda, né? A gente vai continuar vendo o Paulo da Gama explicando as bandeiras dos ilustres lusitanos para o ministro Catual.
Eu vou terminar essa representação. Tem mais, se eu não me engano, umas 12, 17 estrofes, onde ele vai ainda mencionando os grandes guerreiros da história de Portugal. Então não deixem de se inscrever aqui no meu canal para estar acompanhando as minhas publicações aqui da obra do Camões, Os Lusíadas. Já estamos aqui no 8º canto. A obra tem 10 cantos, então estamos quase no final. Então não deixem de se inscrever. E eu vou pedir também para vocês olharem um link que está aqui na descrição do vídeo, que é um link para um e-book que eu estou vendendo. É uma versão digital dos Lusíadas, toda comentada por mim. As mais de 1000 estrofes da obra do Camões, todas comentadas por mim, por apenas R$10. Como vocês bem devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio há alguns anos e vocês notaram eu gaguejo bastante, eu me confundo em alguns termos. Às vezes eu esqueço alguma informação ou significado de alguma estrofe, de alguma situação. Porque afinal, né, a gente está lendo a maior obra da língua portuguesa. Como eu disse, né, já mencionei no vídeo, a gente está lendo um épico clássico. O épico é a literatura no seu nível mais alto, é a poesia no seu nível mais elevado. E o Camões ainda se utiliza de um português bem arcaico, então é uma linguagem bem truncada aqui que a gente lê. E se não bastasse isso, o Camões vai citar deuses, personagens da antiguidade, grandes eventos históricos, às vezes até eventos da Bíblia. Então, ter um manual, ter um guia é fundamental para facilitar a nossa leitura. E esse é o objetivo do e-book que eu estou disponibilizando aí na descrição para vocês. Por apenas R$10, todas as mais de 1000 estrofes aqui da grande obra de Camões, Os Lusíadas, todas comentadas para vocês. R$10 está de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo de estar adquirindo. Certo, pessoal? Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.